Bom, então, ao fazer esse convite, a Graça e a Dani me colocaram tema, me propuseram esse tema para falar sobre estratégias para a otimização do tempo e o aumento da produtividade no estudo remoto. Acredito que esse seja um grande desafio, não só para os alunos, como também para nós professores, e abracei esse tema e trouxe algumas contribuições. As principais fontes que eu utilizei para poder desenvolver esta apresentação e, enfim, trazer essas abordagens, foi uma palestra do professor Leandro Carnal, do qual eu gosto muito, e também os livros O Milagre da Manhã e Desbloqueie o Poder da Sua Mente, do Michel Arruda. E espero, enfim, que eu possa trazer essas contribuições. Aqui embaixo estão os meus contatos, para quem tiver o interesse depois, né, de me contactar. E, por falar em controle do tempo, em administração do nosso tempo, em estratégias de otimização do tempo e do aumento da produtividade, antes de tudo isso, é importante que a gente comece pensando, comece primeiro olhando para dentro, né, para dentro de nós, e exercendo um autoconhecimento. E isso, eu comecei a praticar muito isso em 2016, e a partir desta data, então, eu venho tentando, né, praticar muito isso na minha vida, buscar este autoconhecimento, e na medida que a gente começa, de fato, a dominar os nossos adjetivos reais, né, as nossas potencialidades, as nossas limitações, a gente começa, então, a buscar maneiras de solucionar as questões que envolvem o nosso dia a dia, né, as questões pessoais e as questões profissionais. E, enfim, para começar, e tudo na vida a gente sempre começa com uma pergunta, né, sempre que a gente vai criar alguma coisa, a gente precisa de uma hipótese, de uma pergunta, e, enfim, depois de uma justificativa e uma resposta, a primeira coisa que a gente pergunta é quem nós somos, né, quem é você? O que é que vocês estão fazendo aqui? Né? O que é que trouxe vocês aqui? Vocês gostam do que faz? Né? Qual é o seu dom? Você já parou para pensar sobre qual é o seu dom, a sua vocação? Né? Você já buscou isso na sua vida? O que é que você sabe fazer bem feito? Não só na sua vida profissional, na sua busca profissional, mas na sua vida pessoal. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, no caso eu ministro aula na arquitetura e nas engenharias, eu sempre falo o seguinte: o engenheiro que só sabe engenharia não é um engenheiro pleno, e o arquiteto que só sabe arquitetura não é um arquiteto pleno. Né? Então a gente precisa ampliar os nossos conhecimentos e, através disso, identificar mais potencialidades dentro de nós. E a gente vai descobrir que a gente sabe fazer muitas coisas e muito bem feito, né? É preciso vontade, somente isso. E o que você deseja aprender para fazer bem feito, né? Eu entendo que vocês estão num processo de construção, né? Numa fase, essa fase universitária é uma fase definitiva para o que vocês vão viver daqui a alguns anos. E é uma fase que vocês precisam aproveitar, né, muito, e buscar aprender para que vocês possam, então, enfim, fazer muito bem feito isso que vocês estão aprendendo. E quais são as prioridades de sua vida, né? Quais são as suas prioridades? E essas prioridades, elas devem ser estabelecidas por meio de metas e por meio de prazos. Então, eu sempre digo, né, que eu sempre acordo tendo mais ou menos um planejamento do que eu quero para o meu dia, do que eu quero para a minha semana, né, ao iniciar a minha semana, e geralmente a gente tem mais ou menos em mente o que a gente quer para o final do mês, para o final do ano, para o final das nossas vidas, né? Então, qual que é a sua meta para hoje? Qual que é a sua meta para o dia de amanhã? Você sabe o que você vai fazer quando você acordar? Você sabe o que você quer quando você terminar o seu dia? Ou você já está com isso tudo estabelecido de forma automática na sua mente? Você acorda com pressa, atrasado,
né? Sem tempo de tomar café, sem tempo de tomar uma água, sem tempo de olhar para a pessoa do seu lado, para sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, para a sua esposa, e de conversar, né? De falar bom dia, de agradecer, enfim, como que é que você lida com as suas atividades no seu dia, né? E qual a sua meta para o final de semana? O que que você espera fazer? O que que você espera contribuir para você e para com a sociedade que você vive, para o mundo que você vive, até o final da semana? O que que você espera construir para você mesmo até o final da semana? E assim por diante, né? Estabelecer metas. O que que você quer para o final do mês? O que que você quer para o final do ano? Qual a sua meta para o final da sua vida? E a sua meta para o final da sua vida é, na verdade, o conjunto das metas que você vai construindo a curto e a longo prazo. E isso é muito importante de ser anotado, é importante que você anote isso, né? Não só mentalize, mas como também anote e deixe muito visível para que você consiga identificar isso claramente e lembrar, e não esquecer. Porque é muito fácil mudar as metas, né? E aí, a gente precisa também, dentro deste autoconhecimento, saber qual que é a nossa capacidade dentro do tempo absoluto do relógio, né? Aqui tem um errinho ali, relógio, não é relógio, né? Então, qual que é a sua capacidade de desenvolvimento pessoal e profissional dentro do tempo do relógio, né? O tempo, ele é absoluto, a gente sabe que ele vai passar de alguma forma, a gente sabe que o tempo passa e a gente sabe quantas horas tem um dia, né? E a gente precisa saber qual que é a nossa capacidade de construção das nossas metas durante esse tempo. E a maior parte das pessoas não tem a mínima clareza sobre isso, né? Por exemplo, quando alguém pergunta para você, nós mesmos, professores, às vezes a gente traz as definições, né, as tomadas de decisões de uma disciplina, a gente traz o aluno dentro dessas discussões para que a gente possa trazer o aluno para essa posição mais ativa e também para que ele participe das tomadas de decisão, né? E a gente pergunta, vocês conseguem fazer o trabalho para o final de semana ou para a semana que vem? A maioria, às vezes, diz que sim, consigo, né? Ou isso acomete muito na vida profissional, quando seu chefe te pergunta, por exemplo, se você consegue fazer alguma coisa para a semana que vem. Você diz, sim, consigo, mas quase sempre não consegue, talvez pela falta de conhecimento da sua capacidade sobre a sua administração do seu próprio tempo, né? Então, quando a gente tenta responder, por exemplo, a essas perguntas, quantas páginas de um livro eu leio bem por minuto? Quantas páginas de um livro você consegue ler por minuto, de forma que você entenda? Ou você não tem lido, ou você não busca ler, ou você nunca leu um livro, ou você não tem esse costume de ler, né? Quantas horas eu necessito de sono regularmente, de dormir regularmente, e quanto que eu posso sacrificar o meu sono em momentos emergenciais? Eu preciso estabelecer isso na minha vida, eu preciso descobrir isso em relação a mim, a minha capacidade, né? Porque às vezes, principalmente quando a gente vai fazer um trabalho em grupo, por exemplo, você vai reunir com os seus colegas para poder fazer um trabalho em grupo, às vezes um dos seus colegas, ele tem total capacidade de virar uma noite fazendo trabalho, e você não. E vocês precisam, então, estabelecer as tarefas dentro da capacidade de cada um. E muitas das vezes isso não acontece, porque não há esse autoconhecimento, né? E aí começa a gerar alguns questionamentos e, consequentemente, até alguns conflitos. E importante tentar também descobrir em quantas horas a minha concentração cai, em quantas horas que você fica em frente ao computador e, de repente, você já não está mais nem sabendo o que você está fazendo, né? Você não está entendendo mais nada do que você está estudando, do que você está lendo. A neurociência, recentemente, saiu uma matéria na revista Exame falando sobre isso, né? Sobre o tempo de concentração da maioria das pessoas. Geralmente, a gente tem aí até 30 minutos, um tempo de concentração
adequado, né? Ótimo. Passou de 30 minutos, a concentração ela cai. Então, é importante que a gente estabeleça isso, que a gente entenda isso durante os nossos estudos e o nosso processo de aprendizagem. Porque se a gente não sabe responder a essas perguntas, a gente não sabe responder se a gente consegue fazer o trabalho, né, ou qualquer outra pergunta que se refira a um compromisso que a gente precise fazer com alguém, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E aí a gente acaba caindo naquele nível médio, né, na mediocridade social, que é o que a gente vive muito hoje em dia, né, sobre os atrasos no envio de atividades, não só, não falo só no aspecto profissional, também no pessoal, né, você marca compromissos e não comparece, e aí você vai perdendo sua credibilidade pessoal mesmo, né, e também profissional. E aí a gente continua com essas perguntas, né? Você é uma pessoa que precisa focar, que você consegue fazer uma atividade por vez e você precisa de raciocínio, de atenção, ou você é uma pessoa que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Tem gente que é multitarefas, né? Há pesquisas, inclusive, que dizem que as mulheres geralmente são mais multitarefas que os homens, né? Não sei como que é a evidência científica disso, mas isso tem gente que consegue desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o meu marido. Meu marido, ele consegue ler ouvindo música. Eu falo, amor, não sei como é que você consegue raciocinar, concentrar na leitura ouvindo música, porque eu não consigo. Para eu ler um livro, eu preciso de silêncio, eu preciso de estar sozinha para poder ler. Né? Então, cada pessoa tem esta particularidade e a gente precisa descobrir isso em nós. Né? É preciso muita reflexão para responder a todas essas questões. Né? Há pessoas multitarefas que conseguem fazer várias coisas e há quem não consegue, né? Todas as habilidades são treináveis. Tudo que a gente faz e que a gente quer e que a gente se dedica a fazer, a gente precisa de um treino. Isso em todas as esferas da nossa vida. Né? Ultimamente, eu tenho tentado isso na maternidade, não sei se tem alguma mãe aqui, mas eu tenho tentado treinar a habilidade da disciplina positiva, e isso é treino, né? E isso é um treino no meu aspecto pessoal. No meu aspecto profissional, desde 2016, eu tenho tentado estabelecer os meus compromissos semanais e colocar isso numa folha, num quadro de horários, de organização, de planejamento. A partir daí, eu comecei a otimizar o meu tempo e comecei a conseguir fazer mais coisas. Então, a gente precisa treinar para poder conseguir alcançar habilidades que a gente não conhece em nós mesmos, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está desenvolvendo um trabalho e, ao mesmo tempo, o nosso celular está tocando de um lado, né? E a gente tem ali a obrigatoriedade de responder mensagens no WhatsApp o tempo todo. E, às vezes, se a gente deixar o nosso celular silenciado durante um tempo, enquanto a gente está desenvolvendo uma atividade, às vezes a gente consegue responder as mensagens do celular e também finalizar essa atividade em menos tempo do que se nós estivéssemos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, a gente precisa entender como que a gente utiliza o nosso tempo, de que forma que nós estamos utilizando o nosso tempo e qual que é a nossa capacidade. A nossa capacidade dentro deste tempo que nós temos. Há uma matriz, né, que muitos empreendedores, profissionais, grandes empresários, vocês devem conhecer essa matriz, ela é bem conhecida, e quem estabeleceu essa matriz foi o Exército Americano para a organização das tarefas. Então, é interessante porque ela te dá
uma noção clara daquilo que você precisa fazer, né, prioritariamente, e daquilo que você pode deixar para depois, ou que você pode delegar a outra pessoa. E é isso aqui você pode fazer, inclusive, numa folha de papel, né, você pega um papel tamanho A2 ou tamanho A1, bem grande, e cola na sua frente, para que você veja isso durante todo o seu dia, para que você consiga não se dispersar para outras tarefas menos relevantes da que você precisa fazer agora. Então, aqui você coloca aí, né, 2 vetores, aonde aqui nessa parte, nesse vetor X aqui, né, na horizontal, são as tarefas urgentes, e esse vetor da vertical são as tarefas importantes. Então, aqui nesse primeiro quadrante, são as tarefas que são importantes, mas não são urgentes, né? Nesse quadrante, você vai decidir quando que você vai fazer essas tarefas. Por exemplo, responder e-mails, WhatsApps, mensagens no Instagram, gravar um vídeo para quem é empreendedor digital, para quem tem tido esse costume de gravar vídeos, fazer uma atividade marcada para o final do mês, então ela pode esperar, você pode estabelecer o tempo, no tempo que você vai fazer ela, marcar exames de rotina, isso aqui são exemplos que você pode colocar aqui neste quadrante, né? Atividades que são importantes e que são urgentes, essas você precisa fazer imediatamente, né? Como, por exemplo, fazer as atividades marcadas para esta semana, tirar dúvidas da última aula, muita gente tem receio de perguntar durante a aula, então eu sempre digo, gente, quem tem vergonha não tem problema, não precisa perguntar, mas anote e me pergunte depois, né, me procure, não fique sem tirar essas dúvidas, isso sempre é algo imediato, né, nunca fique sem tirar essas dúvidas. Fazer pagamentos ou recebimentos, tudo isso é imediato, então entra aqui dentro desse quadrante. Tarefas que não são importantes e nem urgentes, você pode tranquilamente deixar para mais tarde, né? Como, por exemplo, fazer posts no Instagram, no Facebook, no YouTube, etc. E eu sei que muitos aqui são empreendedores digitais, porque hoje poucas as pessoas que não estão nas redes sociais, né? Então, tudo isso pode esperar. Responder e-mails, WhatsApps e mensagens no Instagram também pode estar dentro desse quadrante. Fazer atividades marcadas para a próxima semana também pode vir depois, e marcar exames de rotina também pode estar aqui. E as atividades que são urgentes, né, mas que não são tão importantes, você pode delegar para outra pessoa, como, por exemplo, arrumar a casa, dar o banho no seu animal de estimação, né, fazer uma comida, entregar alguma mercadoria que você precisa entregar para um amigo, para um parente, enfim, para alguém. E quando eu digo, né, delegue para outra pessoa, eu não estou dizendo que a gente precise necessariamente pagar para isso, né? Quando a gente está numa situação de muitas atividades, aonde a gente tem dias que nós estamos com muitas tarefas, a gente pode pedir ajuda para um parente, para um amigo, né? Para arrumar sua casa, para dar o banho, para fazer a comida, para dar o banho no seu animal, né? Tem gente que preza muito por isso. Então, esses são alguns exemplos que você poderia aí incluir nesses quadrantes. Eu pratico essa matriz e gosto muito, e aí eu vou riscando, eu divido, né? Claramente, eu coloco as linhas aqui no meu computador ela aparece, mas está bem clarinha. E vou colocando as atividades em tópicos, pontuadas aqui, e para mim é muito importante isso. Eu consigo, de forma muito clara, identificar aquelas tarefas que eu posso deixar para mais tarde, e que se eu não tivesse esta organização, eu não conseguiria deixar para mais tarde, né? E é você que decide, né? Somos nós quem decidimos tudo isso. E aí, o Leandro Carnal, ele fala uma coisa muito importante, evite sempre a tarefa seguinte, né? Ela é o envenenamento da atual. Por exemplo, eu vou dar aula daqui a pouquinho, né? E aqui eu estou agora conversando com vocês, ministrando aqui essa pequena palestra. E se eu tivesse aqui conversando com vocês, pensando na aula que eu vou dar daqui a pouquinho, eu tornaria este momento muito ruim, tanto para mim quanto para vocês,
né? E não vou, de forma alguma, melhorar o momento seguinte, né? A aula que eu vou dar daqui a pouquinho. Então, evite sempre se preocupar com a tarefa seguinte, né? E algumas menções que vale muito para o que eu estou dizendo, né? A ação, ela é a chave fundamental para todo sucesso. Não adianta a gente estabelecer as metas do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, se a gente não levantar e não, de fato, fazer o que a gente está estabelecendo. É preciso que a gente tenha a ação, é preciso que a gente tenha proatividade. Então, quando um administrador, um empresário, enfim, alguém vá contratar um funcionário, a primeira coisa que esse profissional quer de um funcionário é a proatividade, né? Aquele funcionário que já está enxergando ali na frente o que vai precisar para solucionar uma questão. Então, a ação, essa proatividade, ela é fundamental, tanto nos nossos aspectos pessoais, quanto nos nossos aspectos profissionais. E outra questão muito relevante é a questão da utilização da comunicação eletrônica, né, dos celulares, dos computadores, das redes sociais. A gente precisa usar os recursos de comunicação eletrônica, com certeza, né, eles são fundamentais para a gente. Mas nós não podemos ser usados por eles, né? Isso é muito importante. Então, em uma de suas palestras, Leandro Carnal, ele até fala, saia de 99,9% dos grupos de WhatsApp que você está, né? Parem de receber informações que atrasam a vida. Não divida sua atenção com coisas sem importância. E eu venho aprendendo muito isso também. E nós todos, né? Não tem ninguém aqui que não vai me dizer que não cai nesses grupos de WhatsApp, nessas mensagens. E com certeza a gente cai e a gente gosta, né? Porque isso causa uma sensação de prazer no nosso cérebro que faz com que a gente vicie nesses recursos tecnológicos. Então, o que a gente precisa fazer é estabelecer, ter uma atitude, né? É ter uma atitude prática em relação ao que a gente tem feito. E isso é muito importante para que a gente possa otimizar o nosso tempo e aumentar a nossa produtividade. Por exemplo, acredito aqui que todos, né, a maioria, ou talvez todos aqui, tem uma conta nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem o WhatsApp, né? E esse vício pelas redes sociais acaba nos colocando refém delas, né? Então, tudo que acontece, a gente quer postar, a gente quer dizer no Instagram, no WhatsApp, a gente quer mandar uma mensagem, né, dizendo, cheguei, estou aqui, almocei, chove lá fora, e coloca uma música e tal. Eu confesso que eu tenho tentado aprender a cada dia e empreender digitalmente, porque eu vejo que tudo está na internet, todas as áreas de atuação, seja ela qual for, inclusive a docência. O profissional, ele tem que estar antenado nas redes sociais, nas tecnologias, nas ferramentas, né, tecnológicas. Nós precisamos estar imersos nessas ferramentas, mas nós precisamos usar com sabedoria, né? Eu sou uma que já me vi completamente imersa nas redes sociais, quando eu comecei a usar mais, para quem me segue aqui no Instagram, sabe que eu adoro compartilhar, né, coisas no meu Instagram, eu adoro me comunicar com as pessoas que estão lá, enfim, para mim é uma satisfação, eu adoro, né, mas a gente não precisa postar todo o nosso dia nas redes sociais, a gente precisa pensar que as redes sociais, elas são um instrumento de informação, de comunicação construtiva. Isso não impede que a gente coloque um pouco da rotina, né, porque hoje, dentro da publicidade, fala-se que o gatilho da reciprocidade, o gatilho da familiaridade, isso é muito relevante, muito importante para você promover qualquer que seja o seu produto, a sua prestação de serviço, você, né, porque hoje nós é que temos que nos promover para depois poder mostrar o nosso trabalho.
E eles falam muito sobre esses gatilhos da reciprocidade e o gatilho da familiaridade, mas nós temos que ter cuidado e pensar que tudo que a gente está postando tem que ser algo que leve a uma comunicação construtiva, né? E não a uma comunicação vazia, que não vá agregar nada ou absolutamente nada a ninguém. Então, é necessário pensar em quais são as informações relevantes que você precisa dar a quem está te ouvindo, te vendo, enfim, e deixe os outros trocarem informações o dia inteiro sobre o nada, né? E foque naquilo que só você pode fazer. É você que precisa estabelecer o filtro. E isso não significa que você não precise sumir das redes sociais, como eu disse. É importante estabelecer o gatilho da familiaridade, da reciprocidade, da comunicação construtiva, mas não de forma plena e diária, o tempo todo, e exagerada, né? Sem nenhuma construção. Em relação à organização do tempo, é importante que a gente diversifique as nossas tarefas e que a gente não foque somente nas questões práticas profissionais, né? O corpo e o cérebro, ele responde muito bem quando há uma atividade física, seguida de uma atividade intelectual, seguida de uma atividade afetiva, né? Então, essa mistura de atividades, ela faz com que o cérebro ele se recupere, né, do cansaço que cada uma dessas atividades exerce sobre nós. Então, é importante que a gente acorde, que a gente estabeleça uma meta para as nossas atividades físicas, para o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar um pouco mais essa questão da maternidade positiva, eu comecei a olhar muito para mim, porque fala-se muito, né, que os pais, principalmente, eles precisam primeiro olhar para si, para depois cuidar do outro, e aí eu comecei muito a me preocupar com essas questões. Então, hoje eu acordo, se precisar eu acordo um pouco mais cedo, coisa que para quem me conhece, minhas amigas que estão aqui sabem que para mim é um desafio. Então, eu tento acordar quando eu vejo que o dia está cheio, eu tento acordar um pouco mais cedo. Eu tomo a minha água com limão, né? Para quem me conhece, eu faço a minha atividade física aqui em casa mesmo. Eu faço a minha leitura, né? Nem que seja uma página de um livro. E depois eu começo as minhas atividades profissionais. E aí a Maria acorda e vou me dividindo, né, entre as minhas atividades profissionais e as minhas atividades com a Maria, minha filha, e com o meu marido, a minha família, enfim. E isso é muito importante para que a gente possa estabelecer este equilíbrio, né, este equilíbrio mental. E Siddhartha Ribeiro, ele fala também uma coisa muito importante, que é esta ordem, né, das nossas frequências. Então, ele fala o seguinte, que é importante a gente, primeiro, buscar a energia, né, depois a gente buscar a produtividade, depois buscar a aprendizagem e, por fim, buscar a recuperação. Então, essa recuperação também, que é o famoso ócio criativo, que é a possibilidade de você tirar, nem que seja 10 minutos do seu dia, para pensar em absolutamente nada, ou simplesmente para ouvir uma música e refletir sobre essa música, né, de forma construtiva, isso é importante para a recuperação do cérebro. Então, o cérebro, ele desliga automaticamente quando a repetição acontece, né? Quando a gente se dedica a ficar um dia inteiro por conta de desenvolver trabalhos em frente ao computador e fazendo aquilo que nós temos que fazer, né? Achando que nós vamos ganhar tempo ficando o dia inteiro em cima daquilo, a gente está nos enganando. Não, a gente não consegue, né? A produtividade cai, a gente precisa de descansos periódicos. E aí existe o método de Pomodoro, que muitos aqui devem conhecer, né? Este método é famoso e é interessante, interessante você tentar aplicar isso no seu dia a dia, aonde você tenta, que é um ciclo, né? Então, você começa aqui
trabalhando 25 minutos, né? Então, se você precisa estudar, por exemplo, para a prova ou desenvolver um trabalho que te exija muito raciocínio, você fica ali 25 minutos, coloca o seu despertador, e aí daqui a 25 minutos você tem 5 minutos de descanso. E aí, mas esses 5 minutos de descanso não é pegar o celular e começar a responder mensagens, não, né? É de descanso mesmo, de descanso mental, né? Do vazio mental, de descansar a sua mente. E aí depois você trabalha mais 25 minutos e descansa mais 5. E assim você repete 4 vezes, até que a partir de 1h30, 2 horas, você descansa 15 minutos. E a cada hora que você descansa, é importante que você tome um copo de água, né? Para que você possa hidratar e o que contribui também para energizar o seu cérebro. E aí você vai, na medida que você vai periodicamente descansando, você vai aumentando o tempo de trabalho. Então, aí depois você pode colocar aí de 30 em 30 minutos, você descansa 5, até que você consiga fazer isso de hora em hora. Isso é muito importante, isso dá certo, né? Isso é comprovadamente eficaz. A gente tem a necessidade de respeitar o nosso tempo, e isso entra naquilo que eu disse, né, no autoconhecimento que nós precisamos ter, e nós temos, então, alguns assassinos do nosso tempo, como o celular, o computador, a companhia de amigos e colegas de forma exacerbada, né, a falta de objetividade, né, a quantidade imensa de reuniões, que às vezes alguns assuntos podem ser resolvidos tranquilamente por e-mail. O trânsito, nós não estamos mais precisando do trânsito, né, principalmente para quem está trabalhando em casa, mas o trânsito, ele é uma forma de assassinar o nosso tempo, e a falta de planejamento. Então, é importante que a gente tente saber lidar com todas essas questões de forma mais equilibrada, né? Então, o celular, é importante que a gente estabeleça os horários que nós vamos usar o celular. É importante que a gente estabeleça os horários que nós vamos usar o computador, né? E, inclusive, nessa quarentena, eu tive um problema muscular, onde eu precisei procurar um médico especialista, e onde ele colocou aí que ele nunca atendeu tantas pessoas com problemas musculares, né? E dizem que também de visão. Então, é importante a gente tentar equilibrar o nosso tempo em frente ao computador, por mais que a gente precise trabalhar nele, né, muitas horas ao dia, devido ao home office e a necessidade do ensino remoto, que nós estamos inseridos. Mas a gente precisa tentar equilibrar isso aqui. A companhia de amigos e colegas, isso aqui é essencial para a nossa vitalidade, mas de forma exagerada, isso pode comprometer o nosso tempo e a nossa produtividade, né? Então, é importante que a gente saiba que nós temos os amigos, né, e alguns colegas também, é muito importante. Quem é amigo de fato permanece, mas é importante que a gente estabeleça também o tempo que nós vamos estar com eles, e fale isso de forma clara e sem medo, né? Diga, olha, hoje eu tenho um compromisso, hoje, por exemplo, eu estava aqui montando esta apresentação, e aí um colega me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando, eu posso te ligar? Para poder falar sobre um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto. Eu falei, olha, agora eu não posso falar, né? Eu estou montando um trabalho aqui que eu vou usar hoje e agora eu não posso falar. Então, é muito fácil a gente dizer não quando a gente diz o primeiro não, né? Eu tenho uma grande dificuldade ainda de dizer não, mas quando a gente começa a praticar isso, é um treino, né? Começa a ficar mais fácil. E a questão da falta de objetividade, né? Tentar aí detalhar demais questões que podem ser resolvidas por e-mail, né? Poucas são as coisas que precisamos fazer presencialmente, né? Gente, eu tô numa reunião no meu escritório e meu marido tá em outra reunião no outro escritório aqui do lado. Tá atrapalhando vocês ou tá tranquilo? Vocês estão... Tá tranquilo aí? Tá tranquilo, Mari. Então tá bom. Tá a Maria do lado aqui no celular, às vezes a gente precisa recorrer a ele, né? E o Alexandre aqui numa reunião do lado.
Uma questão que vem afetando muito, né, essa dificuldade em que a gente tem de buscar o nosso autoconhecimento e de praticar as nossas atividades cotidianas, é a ansiedade, né? Inclusive, a ansiedade é um problema que tem acometido muita gente nesse período de quarentena, né? E como identificar se você está ansioso, ansiosa ou não, né? O que faz com que a gente entenda se a gente está ansioso ou não? Quando há a incerteza de quando e como a quarentena vai passar, né? Se a gente fica aí com essa incerteza, o medo de a gente ou alguém que amamos adoecer, isso causa muita ansiedade. A possibilidade da morte devido ao Covid, né, essa tensão que gera. A perda da subsistência, né, do sentido da vida. A exclusão social, esse distanciamento social, isso está deixando muitas pessoas, principalmente em questões familiares, ansiosas, a impotência sobre proteger pessoas importantes, né, a dificuldade de ajustar a rotina em casa com os filhos e a família, e a mudança na forma de trabalhar, né, todo o sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo, e quando, né, se você se pega aí com medos intensos, isto é algo relacionado à ansiedade, né, quando você percebe que você não está conseguindo controlar as suas emoções, né, então a ansiedade, ela faz com que a gente se sinta pequeno diante das situações, né, e perca o interesse pelas coisas que davam prazer anteriormente. Então, a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Ela também desencadeia dificuldade de concentração, de memória, de elaboração de pensamentos e de tomada de decisões, né? Causa ainda insônia, pesadelos constantes, dúvidas sobre a própria competência, né? E apatia geral também está na lista aí da ansiedade. E caso você se veja nessa situação, é importante prestar atenção e buscar maneiras de solucionar, né, mesmo que seja procurando ajuda, que eu acho que é importante. E há algumas causas, né, para a ansiedade, que é esse mal do momento que nós estamos vivendo. Uma delas é a genética. Alguns profissionais aqui da área da saúde talvez possam falar melhor do que eu, né, sobre esse assunto, mas pesquisando aí, algumas causas são a genética, né, o histórico de transtorno de ansiedade da família, traumas passados, quando a pessoa tem algum trauma, né, como perda de um ente e acidentes marcantes, isso pode ocasionar ansiedade, problemas na infância, doenças físicas, problemas cardíacos, como arritmias, problemas hormonais, né, como hipertireoidismo, problemas respiratórios e também quando se há aí o uso exagerado de drogas, de álcool ou de alguma medicação, né? Então, tudo isso são aspectos da ansiedade. Travou aqui. E aí, há alguns sintomas, né, físicos e psicológicos da ansiedade, como respiração ofegante, falta de ar, palpitações e dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços, tensão muscular, tontura e sensação de desmaio. O cansaço excessivo, ele causa também essa tontura, e é preciso que se observe isso, porque o excesso da tela, ele causa essa tontura e essa sensação, né, de cansaço exacerbado, enjoo e vômitos, irritabilidade, enxaquecas, boca seca e hipersensibilidade do paladar. E tem também os sintomas psicológicos, né, como a preocupação excessiva, dificuldade de concentração, o nervosismo, o medo constante, né, a sensação de que pode se perder o controle em algum momento, ou que algo ruim vai acontecer, e aí desencadeia o pânico, né, e o desequilíbrio dos pensamentos. É preciso saber identificar isso e buscar uma solução
para isso, né? E há algumas estratégias para controlar essas questões, né? Como, por exemplo, dormir mais cedo é um ponto importante, né? Onde você consegue descansar no seu tempo fundamental que você precisa, quando você reconhece a quantidade de horas de sono que você precisa, você consegue estabelecer um horário ideal para ir para a cama, dormir, né? Ouvir músicas para relaxar, acordar 15 minutos mais cedo, se isso for possível. Isso evita que a gente fique aí atrasados, né, com os nossos compromissos diários e evite aquela irritabilidade pelo fato de estarmos atrasados, né, dando inclusive a oportunidade de estar com pessoas que a gente convive, com a nossa família, sem tanta pressa e reduzindo também a ansiedade. Reduzir a cafeína, o açúcar e os alimentos industrializados, né, processados, isso é muito importante para o controle da ansiedade. Lá, aproximadamente em 2016, eu tive um período em que eu tive um começo de pânico, e aí eu precisei abdicar de algumas coisas e comecei a praticar um pouquinho disso, sabe? E eu comia muito açúcar. E eu tentei controlar melhor a minha alimentação e eu vi um resultado extremamente satisfatório em relação à alimentação, a mudança, né, desse sentimento de ansiedade em relação à alimentação. Praticar a gratidão, né? Então, hoje eu estava, inclusive, mais cedo conversando sobre estratégias socioemocionais com uma colega minha, professora do canal Futura, Tela de Formiga, e aí ela falou uma coisa tão importante que eu falei, nossa, vou levar isso para o que eu vou falar hoje, sobre fazer um diário da gratidão diária, né? Da gratidão, todos os dias. Então, antes de dormir, por exemplo, é importante ter um ritual, né? Primeiro agradecer, depois tentar fazer um elogio a alguém. Não precisa ser, né, na hora de dormir, pode ser mais cedo também. Pedir desculpas e fazer pedidos ao universo. Isso tudo faz parte da prática da gratidão e isso ameniza algumas angústias internas e te ajuda bastante na redução da ansiedade, né? A meditação, que é uma forma de você praticar, inclusive, o ócio criativo, que é você estar consigo mesmo, né, por um determinado tempo. Você pode começar fazendo de 5 em 5 minutos, que é o fato de você sentar numa posição confortável e tentar, em silêncio, olhar para dentro de si, né, e buscar entender a frequência da sua respiração, né? Uma prática boa da meditação é você inspirar por uma narina, você fecha uma das narinas com o seu dedo indicador, e aí você inspira por uma narina e expira pela outra narina, onde você vai ali trabalhar o oxigênio dentro do seu corpo e equilibrar tudo isso, né? O que reflete diretamente nas suas emoções. Isso é muito importante. A prática da atividade física, né, onde libera-se a endorfina, um dos hormônios do prazer e enfim, que permite este equilíbrio emocional, e saber que os sentimentos não são fatos, né? Às vezes, o fato de nós estarmos pensando negativo, né, isso já é um motivo de trazer sentimentos negativos para a gente e começar a acreditar nisso, né? Começar que aquele momento de tristeza é um resultado da minha incapacidade e de uma fraqueza minha que eu não consigo solucionar. Então, a gente tem que entender que a tristeza, ela faz parte do nosso dia a dia e das nossas atividades diárias, e a gente precisa olhar esses sentimentos, esses pensamentos negativos,
de uma forma mais racional e tentar trazer isso como uma construção e não como algo que está ali permanentemente para ficar, né? Não, que a gente tome isso como uma construção e que a gente entenda que isso uma hora vai embora. E, em último caso, procurar a ajuda de um profissional, né? Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. No livro Desbloqueie o Poder da Sua Mente, que eu li, do Michel Arruda, ele fala sobre esse funcionamento do nosso cérebro, né? Onde alguns profissionais aqui, com certeza, talvez a maioria vai falar melhor que eu, né? Então, ele fala sobre a composição aí do nosso cérebro trino, né, do cérebro reptiliano, que é aquele que é o nosso inconsciente, né, que são os nossos gatilhos automáticos. Então, quando a gente está no momento de perigo, a gente sente medo, porque o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele trabalha para que a gente sinta esse medo, né? Então, é o nosso inconsciente, aquilo que a gente traz lá dos nossos ancestrais e que a gente carrega aqui na nossa no nosso inconsciente. A gente tem também o cérebro emocional, né, ou o sistema límbico, que é formado, esses dias eu vi uma psicóloga falando que o nosso sistema límbico, ele é formado, tem pesquisadores que falam que até os 7 anos, mas ela disse que até os 25 anos de idade, ele ainda está sendo formado. Eu não sabia disso. E isso remete às nossas emoções, né? E o neocórtex, que é a parte racional do nosso cérebro, né? Que é aquela possibilidade, que é a possibilidade que a gente tem de ver as coisas de uma forma mais racional. E o que a gente precisa fazer é trabalhar o nosso neocórtex, né, esta parte racional do cérebro, para que a gente consiga, de uma maneira mais habilidosa, controlar o nosso sistema límbico, as nossas emoções, né? Então, quando eu li esse livro, eu achei muito interessante e gosto muito dessa parte, e acho que a gente precisa buscar, então, entender isso e praticar no nosso dia a dia, né? E como que a gente consegue trabalhar este equilíbrio, né? Pelo autoconhecimento, por estratégias aí onde nós consigamos uma motivação, o controle das nossas emoções, né? E isso tudo com os hábitos saudáveis que eu já havia mencionado anteriormente. E como que o nosso cérebro, ele aprende, né? Isso aqui é uma pesquisa da neurociência que fala muito sobre as estratégias de ensino, do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, diz que 95% do nosso cérebro aprende ensinando. Quando a gente fala, nós estamos aprendendo também. Quando a gente ensina, nós estamos aprendendo também. Quando a gente pratica, nós também estamos aprendendo muito, né? 80% do aprendizado vem da prática, 70% do aprendizado vem do debate, 50% assistindo, 30% observando, né? 20% ouvindo e 10% lendo. Então, eu sempre gosto, quando eu estou lendo, por exemplo, eu gosto muito de escrever, né? Aquelas partes importantes, de grifar, para depois ler novamente. Então, essas aqui são estratégias de aprendizagem e que fazem parte do nosso processo, né, de ensino-aprendizagem e que a gente pode aplicar com os nossos alunos em sala de aula. E é importante também que a gente tente buscar, nesse momento, formas para não nos enganarmos, né? O que é isso? O que eu estou fazendo com o meu tempo fora dos olhares alheios? Né? O que você faz, aquilo que você faz é realmente aquilo que você diria em uma entrevista de emprego, né? Por exemplo, às vezes o profissional que quer te contratar, ele vai te perguntar, você gosta de ler o quê? Né? Você vai mencionar ali livros que talvez você nunca tenha lido, mas que você vai dizer que você já leu, né? Então, você gosta de ler ou você gosta mais do controle remoto? Você gosta de apreciar a letra de uma boa música, né, e o roteiro de um bom espetáculo, ou de uma série,
Ou você prefere permanentemente ouvir músicas que incitam bebidas, o corpo da mulher, ou outros assuntos que não te acrescentam, né? E também ficar assistindo as novelas, né? Das 6, das 7, das 9, né? Eu não sei mais os horários. Então, cuidado com a cultura rasa, né? Com que as mídias tentam te colocar. Isso é muito importante. Nada impede que a gente escute uma música, né, que talvez você goste em determinados momentos, com os amigos, enfim, mas cuidado para que isso não faça algo, não seja algo permanente em sua vida, né? Busque o que eu disse, comunicações construtivas, né? Repertórios que vão te construir. E que quando você precisar desses repertórios e explanar sobre eles, que você consiga de fato dizer o que você de fato está fazendo, né? E não tentar maquiar só para conseguir uma oportunidade, enfim. E o mais importante, né? Aliás, tão importante quanto tudo que eu disse, pratique o ócio criativo. E o ócio criativo é importante que a gente tire pausas, né? Que a gente coloque aí pausas no nosso dia a dia, no nosso dia, mas que não seja aquelas pausas que nós estamos no celular respondendo mensagens, como eu disse para vocês, né? É um momento de respirar, de olhar para dentro e de tentar equilibrar aí a oxigenação do nosso cérebro, de respirar, de trabalhar o nosso autoconhecimento. E para que você consiga, mais uma vez repetindo, né, para que você consiga aperfeiçoar tanto o seu tempo quanto a sua produtividade, estabelecer suas metas, né, e enfim, consiga identificar o seu autoconhecimento, você precisa saber qual que é o seu foco. Por exemplo, tem pessoas que buscam o sucesso profissional e o dinheiro, né? E tá tudo certo. Tem pessoas que buscam a família e os amigos e preferem uma vida mais simples, né? Agora, tem as pessoas que buscam o caminho do meio, né? Que buscam as duas coisas. Então, é preciso que você anote isso, que você tenha clareza sobre o que de fato você busca, né? Então, é como Sócrates disse, né? Conhece-te a ti mesmo. E isso faz toda a diferença para que você possa, então, administrar o seu tempo. E aqui, por fim, eu trouxe alguns que fez parte da minha vida e que faz parte do meu dia a dia, que eu sempre trago algum ensinamento que eu tive nesses livros, que são Desbloqueie o Poder da Sua Mente, de Michael Arruda, O Milagre do Amanhã, Buda Dançando em uma Boate, que é um livro de Paula Abreu, um livro fantástico que fala sobre a importância da espiritualidade, né? E a gente não precisa ter necessariamente um momento para buscar essa espiritualidade. Ela pode ser encontrada em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Então é um livro fantástico. E aqui é Escolha Sua Vida, de Paula Abreu. Isso aqui, para quem são, né, pais e mães, é um livro fantástico. Paula Abreu ela era uma super executiva, morava em Nova York e executiva de alto padrão. Ela abandonou tudo para adotar um filho e resolveu ser escritora, empreendedora e palestrante. E hoje ela é uma das principais coaches não só do Brasil, mas com reconhecimento mundial. Então, ela fala um pouquinho sobre a sua trajetória e dá algumas dicas aí sobre essas libertações, né? Quando você se vê preso a algo que você não gosta e que talvez não está construindo a sua vida e que não está trazendo tanto sentido, né? Então, esse livro, Escolha, né? Aqui tá Escola, mas é Escolha a Sua Vida. E é isso, aqui estão os meus contatos, os meus Instagrams, né, o meu Instagram pessoal e profissional, eu tenho um canal no YouTube também, e o meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida, quiser interagir, estou aí à disposição. No mais, só gratidão por vocês terem ficado aí, né, me escutando até agora, e é isso, espero que eu tenha
contribuído de alguma forma para vocês, para este momento, que eu vejo que é um momento extremamente importante nas nossas vidas, né? Eu acredito que é um momento que nós não vamos voltar àquilo que a gente vivia, né? Nós estamos vivendo uma transitoriedade entre o que nós vivíamos e o que está por vir, e nós precisamos muito nos prepararmos, né? Sermos flexíveis, sermos resilientes para o que está por vir, né? Então é isso, e espero ter contribuído aí de alguma forma. Alguém